Olá pessoal, hoje na nossa entrevista nós vamos conversar com Rosane Elizabeth Greibin e o assunto é o autismo. Antes, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus contatos e lembre-se, siga a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. Aos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com Rosane Elizabeth Greibin, ela que é professora da área de administração, diretora de projetos do Instituto Unitea, Unidos pelo Transtorno do Espectro Autista. Ela que é mãe de um garoto com autismo, o Rafael, que tem 13 anos, e a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Nós vamos trazer orientações para os pais, para todas as pessoas a respeito desse tema, que é um tema muito importante. Rosane, então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente pode explicar para as pessoas, fazer uma breve explicação, um resumo sobre o que é o autismo, né? Para as pessoas saberem do que se trata. Prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Olá, ouvintes, então, da Rádio Vale Feliz. É um prazer para mim poder estar compartilhando algumas informações sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. E é isso, vamos lá então. A pergunta era: O que é o autismo, né? o que é o autismo? Ótimo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente diz infantil, Tá. porque os sinais eles surgem ali na primeira infância, tá? Então não é uma doença, eu acho bem importante a gente já colocar isso, né? Não é uma doença, é um transtorno, é um modo diferente do cérebro funcionar, Sim. tá? E quais são os sinais, quais são os primeiros sinais que se manifestam, especialmente nas crianças, né, sobre a questão do autismo? Os primeiros sinais, eles podem ser observados, Arthur, praticamente desde o nascimento, tá? Uhum. Porque as crianças, os bebês, eles têm formas de se comunicar com os pais, com a mãe principalmente, pelo olhar, pelo sorriso social, aquele sorrisinho, é bem já visível nos primeiros meses, mas fica mais forte a partir do 1 ano de idade. Então, a partir entre 12 e 18 meses, começa a se observar mais Uhum. que a criança não faz contato visual, tá? É um sinal que lá em bebê a gente já percebe que Sim. essa criança não olha para a mãe, Hum. principalmente quando a mãe está amamentando. Mas aí com 1 ano de idade ela continua, né, com um contato visual muito pobre ou ausente. Uhum. Também a criança não costuma apontar o dedo para as coisas. Então, crianças pequenas, bebês, né, eles têm esse hábito quando querem compartilhar um interesse ou pedir alguma coisa, apontar o dedo. Sim. É uma coisa tão, assim, básica, a gente às vezes quando é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente não repara nisso, mas a partir do momento que a gente sabe, a gente começa a ver isso muito, as crianças apontando. Sim. E também não responder quando chamado pelo nome, Uhum. tá? Então a criança nem fala ainda, mas você chama ela pelo nome e ela sabe que é com ela. Uhum. E na criança que está dentro do espectro do autismo, isso não acontece. Muitas vezes os pais confundem como se a criança tivesse um problema auditivo. Aham. E por fim, o atraso na fala, que é o que acaba sendo mais forte para os pais. A expectativa é que a criança venha, então, começar a falar as primeiras palavras, e isso vem com atraso ou com muito atraso, ou às vezes não vem. Uhum. E aí os pais eh, se mobilizam por conta do atraso na fala, mas tem esses outros sinais que antecedem, tá? Uhum. Só complementando, acho importante falar que dentro do transtorno, o que são as áreas mais prejudicadas, tá? O desenvolvimento como um todo, ele é prejudicado, Uhum. mas o que fica bem evidente é a falha na comunicação. Então essa questão do olhar, do apontar ou do atraso na fala são todas falhas comunicativas.
Então, interação social, interesse desta criança por outras crianças, né? Interesse dessa criança em se relacionar com outras pessoas é uma coisa praticamente visível que não existe, tá? Uhum, Ela não se interessa por outras crianças. A falha na comunicação e as estereotipias, que são os movimentos repetitivos. Então, essas crianças pequenas, elas pulam muito, elas correm muito, e não é um correr de brincar, de pega-pega, não uhum, é um pular de brincadeira, não tem uma função específica. uhum. E também agitar os braços, agitar as mãos, também são estereotipias. Então, três áreas prejudicadas, tá? Interação social, comunicação e os movimentos repetitivos, os movimentos motores que a gente costuma falar. E após essa identificação, o que que os pais devem fazer? Se eu observar, então, se eu tiver uma criança, tá? Se ouvinte conhece, né, observou esses sinais em alguma criança, algum pai ou mãe, o caminho a ser seguido é procurar um neurologista infantil, a gente costuma chamar de neuropediatra, Uhum, tá? Então, este profissional, ele é um profissional habilitado para fazer um diagnóstico, para dizer se essa criança está dentro do espectro. E por que que a gente fala espectro, Arthur? Porque o autismo, ele é um amplo espectro. Eu tenho graus, diversos graus, desde o mais leve, tá? Onde essa criança vai ser menos prejudicada pelo autismo, até o grau severo, onde essa pessoa, que depois vai virar um adulto, né, com certeza, ela vai praticamente ter dificuldades em todas as áreas, vai precisar de um suporte, uma ajuda profissional ao longo da vida dela, tá? Então, nós temos graus, e por isso que a gente chama de espectro. uhum. Aí vai até o neuropediatra, né? Relata os sinais, relata os sintomas, conta como é que é essa criança. Tem outras coisas que eu não falei aqui, mas que elas estão envolvidas também. Dificuldade para dormir, tá? A criança dorme pouco, ou dorme mal, ou acorda muitas vezes. Seletividade alimentar. Aquela criança só quer comer alguns tipos de alimento, só os vermelhos, não mistura, né? Ou mistura tudo, tem dificuldade de experimentar novos alimentos, então são coisas bem também que chamam atenção e que tem que ser relatado para o neuropediatra, Uhum, e o neuropediatra vai fazer um diagnóstico. uhum, Se ele já, né, a partir dos relato dos pais e da observação da criança, ele já conseguir perceber, ele já vai, né, orientar essa família do que deve ser feito, né? Mas se ele tiver dúvidas, ele vai pedir o apoio dos profissionais da área da psicologia, tá? Então, nós temos aí profissionais da área da psicologia que, através de observação e aplicação de alguns inventários que a gente fala, né, testagem mesmo, eles vão poder assegurar, ou então validar, ou dar base suficiente para o neuropediatra poder fechar o diagnóstico. Interessante a gente comentar sobre isso, e depois após o diagnóstico, depois a criança, né, a pessoa ela faz esse acompanhamento justamente para melhorar também a sua qualidade de vida, né, então isso também é importante que os pais eles saibam, né, porque às vezes, né, as pessoas talvez porventura não buscam nenhum tipo de auxílio, né, mas encorajar as pessoas que busquem esse auxílio. Sim, Arthur. E assim, eu como mãe agora, falando como mãe, né, é muito importante, tá? Muito importante que os pais eles não neguem esses sinais, Uhum, que ele todo pai, toda mãe sonha com um filho sim, ideal. Nem vou dizer perfeito, porque não existe filho perfeito, sim. tá? Uhum, Mas a gente idealiza um filho. uhum. E quando esse filho ele apresenta algumas coisas diferentes, estranhas,
nós temos uma tendência a nos boicotar nesse sentido, assim, não, mas é normal, porque o filho da vizinha também foi assim, porque o meu sobrinho também foi Uhum, assim, porque meninos demoram para falar, né? Então, tudo bem se falar até os 2 anos e meio. uhum, Pessoal, não é assim que as coisas funcionam, tá? Tem marcos do desenvolvimento neurológico que precisam ser observados. Uma criança com 1 ano e meio, ela tem certas quantidades de palavras que ela tem que falar. E os pediatras, não fazendo uma crítica direta, tá? Mas como o autismo ainda é uma coisa nova para muitas áreas da medicina, às vezes os pediatras eles também banalizam esses sinais. E não é por mal, tá? É porque a gente está querendo ouvir isso mesmo, como mãe, como pai. A gente quer ouvir, não, tá tudo bem. Calma, mãe, calma, né? As coisas vão vir no tempo certo. E a gente tem que se ligar, tá? Tem um sinal desses, tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade na interação social, não deixe de procurar já, tentar saber se pode ser alguma coisa. Porque quanto antes se fizer um diagnóstico, quanto antes a gente souber que esta criança está dentro do espectro, o prognóstico, tá? A, a, a possibilidade dela se desenvolver de uma maneira mais próxima do normal é muito grande. uhum, É muito grande. Agora, uma criança diagnosticada depois dos 5, 6, 7 anos de idade, ela já tem, né, o cérebro dela ali, a neuroplasticidade que a gente fala, esse cérebro ele já está mais formado. Já vai ser mais difícil, né, estabelecer ali alguns ajustes a partir de terapias. uhum, Então, diagnóstico precoce é muito favorável para o transtorno, né, para a melhoria uhum, autismo não tem cura, tá, Arthur? uhum, Nasceu autista, vai morrer autista, uhum. mas tem muita evolução Sim. quando se faz intervenção. E Uhum, a intervenção sempre vai ser com psicólogo, fonoaudiólogo, muitas vezes profissional da área da fisioterapia, às vezes nutricionista. Então a gente fala que essa criança ela vai precisar ser atendida por uma equipe multidisciplinar. A escola que essa criança frequenta vai precisar ser orientada, os professores vão precisar de apoio dessa equipe, a família vai precisar muito ser orientada para seguir também a mesma linha dos terapeutas. Mas sim, né, com diagnóstico precoce e com intervenção precoce, um autismo, que a gente poderia chamar aqui de severo, ele pode vir a ser leve no decorrer, né, ao uhum. longo da vida dessa pessoa. Então, tudo quanto antes, né, melhor. E quem quiser saber mais sobre o Instituto Unitea, quem quiser saber mais informações também, como é que pode proceder? Então, o Instituto Unitel fica aqui em Caxias, tá? Faz 3 anos, um pouco mais de 3 anos que ele foi fundado. Ele já era um movimento antes, um movimento de pais, tá? E hoje o Instituto Unitel ele apoia muito os pais. Então, a gente fala que o Instituto Unitel ele tem por propósito cuidar de quem cuida. Uhum, Porque se os pais não estão suficientemente cuidados, eles também não conseguem cuidar da sua criança autista, tá? Então, eu vou passar o telefone do Whats, do Instituto Unitea, é 54 99269 1651, tá? Esse é o telefone uhum. para contato pelo WhatsApp. E-mail é contato@unitea.com.br. E o Unitea também está em todas as redes sociais. Inclusive, tem um canal no YouTube com muito material, né, disponível ali de forma digital. O Instagram é Instituto Unitea
Então, Sim. quem quiser também acompanhar nossas redes sociais estão convidados aí a saber mais sobre o tema, se informar mais e ajudar aí essas crianças a poderem ser crianças também, né, felizes e que participativas aí na sociedade. Parabéns pelo trabalho realizado, pelas ações realizadas, também pelo Instituto Unitea. Nós estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com Rosane Elizabeth Grebin, ela que é professora da área da administração e diretora de projetos do Instituto Unitea, Unidos pelo Transtorno do Espectro Autista, e essa foi a nossa entrevista.